Muito bem, estamos de volta com o terceiro e último bloco do nosso programa de hoje. E agora com o apoio do Grupo Araújo, Araújo Mix, Araújo Supermercados, também da Purifique Acre, né? E a Nilmag, que representa aqui no Acre, sobretudo em Rio Branco, os produtos Conforto Mag, entre os quais os colchões magnéticos. Eu tenho o prazer de conversar agora com o diretor de produção da cooperativa Acremel, Anselmo Fornec, o rei do mel. Seja bem-vindo, Anselmo. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Falei o rei do mel porque ele já tem quase 40 anos nessa área. 37 para ser mais preciso, não é isso? Exatamente. 37 anos. Eu achava que eram uns 20 anos, Anselmo. Não, 37. Cheguei no Acre em 78, né, e em 81 comecei a me interessar em criar abelha aqui. No Sul já trabalhava com abelha. Ah, você já trabalhava lá. Aprendi com meu pai, depois com os padres jesuítas, e aqui continuei a atividade também. E qual é a diferença dessa atividade desenvolvida lá no Sul, aqui para o extremo norte, no Acre? Há uma diferença fundamental em função da florada. Né, no Sul você tem grandes monoculturas, o que propicia uma concentração enorme de colmeias no mesmo espaço, o que torna menos cara a atividade e mais produtiva. Aqui nós temos uma florada menos intensa, embora mais diversa, né, porque a nossa florada, o nosso mel, ele é totalmente orgânico, né, e é só da florada nativa. Então, em termos de qualidade, ele é muito melhor do que no Sul. E aqui ainda nós temos a sorte de praticamente ninguém usar o agrotóxico. Olha só. Além disso, é um excelente adoçante natural e é um dos melhores e mais eficientes remédios naturais contra os efeitos da gripe, resfriados, asma, amigdalite, bronquite, problemas de circulação, problemas nos músculos e ainda prepara o corpo para se defender de infecções, ou seja, deixa o indivíduo, deixa o cidadão com a imunidade muito alta. Exatamente, que quem, sempre digo, as pessoas não é para se acostumar a tomar o mel como remédio só, mas como complemento alimentar, que ele não tem nada igual, né? Tanto que na escritura antiga, quando o povo foi fazer a travessia para a Terra Prometida, o que ia jorrar lá? Leite e mel. Exatamente. Então são os dois alimentos mais sagrados, mais completos que existem na face da terra. E quem toma mel cotidianamente, tem esse hábito, pode ter certeza, ele tem muito maior imunidade contra doenças, um bem-estar, disponibilidade para o trabalho, para a vida. Claro. Por isso às vezes as pessoas dizem, como é que chega a 60 anos ou mais e tem esse vigor de trabalhar, andar o estado inteiro, sobe rio, Igarapé, vai para as terras indígenas, para a reserva extrativista, né, dando acompanhamento ao programa do mel. Digo, olha, é se alimentar bem e nunca deixar de faltar o mel. Olha só, nós falamos aqui da importância do mel no combate e prevenção de doenças. Agora vamos falar de outras vantagens, não menos importantes. Olha só, regula o açúcar no sangue, tá vendo? Exatamente. Então não tem problema. Reduz o estresse metabólico. Promove o sono de recuperação. Exatamente. Você amanhece o dia tranquilo. Combate a prisão de ventre. Exato. Olha aí. Que a prisão de ventre gera vários tipos de doenças. Melhora a função cerebral. Olha porque aí, melhora a circulação sanguínea em muito. Isso. Trata a acne e outros problemas cutâneos, ou seja, melhora a pele. Fica mais limpa a pele, rosto. Previne alergias. Também. Isso é o 7º. O 8º, estimula o sistema imunológico. Exatamente. Reduz o colesterol. Olha aí, ó. E tem é bom para o coração. Olha, um remédio para o coração. Você quer o quê? Nada vai mais. evitar doenças do coração, vai evitar vários tipos de doenças. Que bom, né? Exato. Que bom. Então tudo isso acabou te levando a produzir mel. Tudo isso que a gente aprende desde novo, né, a importância do mel na nossa vida para um complemento alimentar, e é fundamental, além do mel, né, ser bom para o alimento, dá uma renda razoavelmente boa, e ele tem, as abelhas têm uma função ambiental que poucas pessoas conseguem ter noção. São as abelhas que polinizam as plantas, que dão o alimento para nós, principalmente as frutas. A natureza em si, só a chuva e os ventos,
eles dão conta de polinizar somente 18% das plantas, inclusive da florada silvestre. O restante, tudo é feito pelas abelhas e pelas borboletas. Então, esse é um outro parâmetro, por que a gente trabalha com as abelhas e tanto quer incentivar novas pessoas. E dali que o governo do estado, né, no primeiro mandato do governador Tião Viana, ele criou o programa do mel. Muitas pessoas na época achavam, mas como no Acre, programa do mel, será que vai dar certo? Olha, deu tanto certo que a cooperação alemã, né, através dessa cooperação internacional, eles financiam muitas atividades que não agridem a natureza, que não desmatam. Que é o caso. Né? Não desmata, não usa o fogo, não usa agrotóxico. E tivemos 2 anos já com esse trabalho, com a cooperação alemã apoiado, e temos a renovação desse contrato agora por mais 4 anos, um investimento mais ou menos de 800 mil, R$1 milhão para o trabalho com as abelhas sem ferrão e com ferrão no estado do Acre. Eu tenho andado bastante no estado. Marechal Thaumaturgo, Santa Rosa, Purus, Envira, Cruzeiro do Sul, né, esses municípios mais distantes. O que nós temos de pessoas hoje que tem um ganho real, mora lá na cabeceira do rio, ganhando um salário mínimo por mês, média, ano, em função das abelhas que criam, claro, sem ferrão. Esse trabalho é feito com abelha sem ferrão. São poucas as atividades no campo que te rendem hoje um salário mínimo. Então, inclusive muitos, eu encontrei gente, por exemplo, em Marechal Thaumaturgo, diz, eu vou acabar com essa história de querer desmatar agora para aumentar uns bezerros. Com as abelhas que eu estou criando, eu tenho muito menos trabalho e muito mais dinheiro. E não preciso trabalhar no sol, não preciso fazer vacina, né? Meus filhos me ajudam, minha esposa ajuda. É uma atividade que todas as pessoas, toda a família pode ser envolvida. Legal. Só um esclarecimento aí, gente. O mel, o Anselmo vai explicar isso aí depois, não deve ser consumido por criança menor de 1 ano. Por causa do botulismo, que é uma doença grave causada por bactéria. Fora isso, nenhum problema. Por de 1 ano pode, não só pode, quanto deve dar o mel para criança. Não problema. E tem o pessoal do interior, os extrativistas indígenas, eles não concordam com isso, eles dão mel para criança desde novo. Aliás, tem um embate científico hoje na Universidade de Howard sobre esse tema. Né? Uns dizendo que não, outros dizendo que sim. Mas por segurança a gente orienta que não utilize o mel para criança abaixo de 1 ano, até porque o organismo está se adequando, ainda se formando, né, toda a sua resistência, e então precisa dar o tempo, mas depois disso não deixe de faltar o mel. Quem toma mel não precisa ir à farmácia nem ao médico. Não, muito Anselmo, pouco. agora tem vários tipos aí, ou é só embalagem, como é que é? Embalagem. Esse aqui, por exemplo, esse aqui tem o quê? Esse aqui é o mel com favo, né, inclusive foi um modelo que nós fizemos para o encontro nacional dos governadores e de autoridade dos ministérios da Presidência da República que estiveram aqui no final do ano passado. Né, brindamos a todos com o governo do estado com esse mel aqui, mais o mel da abelha nativa. Mel, né, com favo? Mel com favo. Né? Você vê um potezão bonito. Embalagem maior. Embalagem maior. Embalagem familiar. E aí aqui, a gente produz... A gente produz e faz o envasilhamento de tudo que é tamanho, porque tem gente que tem mais... gosto, né? E a condição financeira também é melhor, outros menor. Para que ninguém precise dizer, eu não estou consumindo mel, porque o meu salário não dá para comprar um meio litro. Mas pode comprar 200 miligramas. Quais são os tipos de mel mais produzidos aqui? Aqui nós temos a maior produção ainda é da abelha com ferrão, que é denominada normalmente abelha italiana ou africana, na verdade é africanizada, porque ela se cruzou no Brasil, a italiana com a africana, nós ficamos com a africanizada. E a outra da abelha sem ferrão, que a maior parte é da abelha uruçu. Temos a uruçu e a jandaíra. A jandaíra é uma proporção bem menor, né? Produz menos. A uruçu, numa colmeia por ano, você tira 3 a 4 garrafas dessas. Já numa abelha italiana, você produz 30, 40 garrafas dessas por ano. Em grande escala. Então, a produtividade ela é muito maior. É questão de sabor, qual é o melhor?
Olha, sabor é muito relativo, né? Porque sabor todos, Digo pela todos nós maioria, temos o né? nosso. A maioria. Para crianças, principalmente, preferem da abelha com ferrão, que ele é mais adocicado. O mel da abelha nativa é um mel, tem uma certa acidez, né? Então as crianças às vezes rejeitam. Mas os adultos, quem experimenta o mel da abelha nativa, ele normalmente prefere tomar o mel da abelha nativa. Até porque ele é só da florada silvestre da mata, né? Que a abelha nativa não usa as áreas colonizadas. Tanto que, por exemplo, na região de Rio Branco, são poucas as abelhas sem ferrão que nós criamos. Como é uma área praticamente toda ela colonizada, então a predominância absoluta é da abelha com ferrão. Tá, qual é a característica principal do mel de uruçu, você falou? Ele é mais o mel doce, de uruçu, ele é mais azedinho, ele é menos denso, parece água, né? Quando você vira ele, e a durabilidade dele é menor, porque com o grande grau de umidade, ele também tem um índice de acidez muito alto. Então, o seu processo de fermentação, embora colhido com todo o processo de higiene, o mel bem maduro, mas ele dificilmente atura mais do que 5 a 6 meses. Por isso, o mel da abelha sem ferrão, a gente conserva ele em refrigeração, na geladeira. Esse aqui não, esse fica 2, 3 anos, né, na temperatura ambiente, sem problema nenhum de estragar. E aí é importante, Muniz, frisar e alertar a sociedade que nós temos, infelizmente, muitos picaretas na nossa cidade, como nós temos em várias regiões do país, vendendo mel falsificado. O que não é mel, é qualquer coisa, porque isso não chama batizado, que uns dizem. E aí chega e as pessoas se encantam, compram uma garrafa dessas por 10, 15 reais. Uma garrafa dessas, meio litro, R$35. Então, a primeira coisa, quando alguém diz, olha, eu comprei o mel barato, eu digo, bom, infelizmente você não comprou o mel. Porque o mel, todo mundo tem mais ou menos... E como saber que o mel é batizado? Como saber? Primeira coisa, nunca compre o mel que não tenha identificação, que não tenha rótulo, com endereço, sem autorização da vigilância sanitária. Tem os mínimas informações, sem ter o endereço, sem conhecer quem produz. Essas são as premissas básicas que se usa na apicultura em toda a história da humanidade, né? E, segundo lugar, a densidade do mel, né? O mel, as pessoas que vendem o mel falsificado, principalmente de uruçu e jandaíra, ele tem a densidade do mel da abelha italiana. E o mel de uruçu e jandaíra sempre um mel bem fino, parece água praticamente. Então é fundamental que as pessoas... E quem desconfia do mel... O jandaíra era mais doce em relação ao de uruçu? Esse é mais doce, mais doce. E quem desconfiar do mel de um vendedor que falsifica, é importante avisar a vigilância sanitária ou a própria polícia, porque é um crime. Claro. Você falsificar a alimentação é crime. E pode colocar em risco a vida de muita gente. Exatamente. Né? Anselmo, vocês têm na cooperativa, não falo de associação. Associação tem muitas, né? Cooperativa tem só uma aqui? Só uma. Acremel? Acremel. São quantos membros hoje? Nós temos algo em torno de 50 membros hoje. Tem muitas pessoas do interior dos municípios, né, que estão buscando se organizar em associações, para essas associações se vincularem à cooperativa, para a gente ter um formato, uma certeza. Né? O governo, por exemplo, faz o fomento, assistência técnica, fornece equipamentos, mas o mercado, quem tem que cuidar é a iniciativa privada. Claro. Então, o mercado é uma coisa... Isso, quando o programa começou, o próprio governo incentivou para que fosse criada a cooperativa, para não ter igual muitos programas, né? Eles incentivam a produção e estrangula depois na comercialização. Hoje o mel não tem esse problema. Tem o fomento feito pelo Estado e a comercialização, a produção feita pela iniciativa privada. E mercado nunca falta. É um problema mundial. Hoje nós temos uma demanda de mais ou menos 170 mil toneladas de mel para os próximos 10 anos. E nós não produzimos 130 mil toneladas no mundo. Então a nossa produção e a tendência da produção mundial é decrescer em vez de crescer. O crise do mel o mercado está em crise no mundo inteiro em função do alto uso de agrotóxicos na monocultura. O agronegócio da monocultura, né, da soja, do milho e outros produtos do gênero, eles utilizam agrotóxicos em altíssima quantidade. E mel, abelha, fogo e veneno não combinam. Se você quiser criar abelha
e quiser ter sucesso, não pode ser em região onde se utiliza muito fogo e muito menos o agrotóxico. Não por acaso os Estados Unidos e a Europa já proibiram, né, jogaram pesado com relação à questão já proibiram a pulverização aérea, né, de agrotóxicos. No Brasil, infelizmente, nós ainda somos os campeões mundiais do uso de agrotóxico e algo deverá ser feito em breve com a pressão da sociedade, pelo governo federal. Aliás, foi criada no ano passado a Comissão da Apicultura no Congresso Nacional. Era uma das poucas atividades rurais que não tinha uma comissão no parlamento. A partir da criação dessa comissão parlamentar, nós temos hoje uma representação também no Congresso Nacional que dialoga conosco em referência a esses problemas criados, né, pelo desenvolvimento do agronegócio no Brasil. E estamos fazendo encontros regionais. Fizemos o ano passado um encontro da Rota do Mel, né, que foi financiado pela Sudam, toda a região norte em Belém, para saber um pouco os desafios que nós temos, quais são os nossos problemas em aumentar a nossa produção, em qualificar a nossa produção, introduzir novas tecnologias para a nossa produção. E para minha surpresa, eu fui representando o Acre, é o único estado que tinha dimensionado toda a produção, principalmente na área das melíponas, da abelha sem ferrão, que tinha um programa estabelecido com todos os produtores georreferenciados, quantidade da produção, sabemos localizar todos, que é isso o mínimo que a gente precisa ter, né, enquanto política pública, para saber onde está dando certo, por que está dando certo, ou melhor, numa região do que noutra região. É o microclima que está influenciando, né? O microclima, aí você tem que falar em florada, em temperaturas, intensidade de chuva. Tudo isso são fatores que contribuem para uma melhor produtividade ou não do mel. Nós temos alguns assuntos a debater sobre esse principal aqui, a cadeia produtiva do mel, mas vai ficar para outra oportunidade porque o nosso programa, nosso horário acabou, infelizmente. Mas assim, isso aqui é uma prova de que a legislação, pelo menos nesse sentido, está sendo cumprida aqui, né? Porque senão não tínhamos uma produção de mel. Essa é a sua principal atividade econômica, Anselmo, hoje? Eu sempre procurei me organizar para... Então, você está entre os maiores produtores aqui da Amazônia. Da região do Acre, provavelmente seja hoje o maior produtor. Legal. E a minha expectativa é de que possa dobrar essa produção dentro dos próximos 2 anos. Muito bem. Vale a pena, quem quiser participar dessa atividade e entrar, ou procure, né, na CIAPROF, chega na CIAPROF e procura o pessoal do mel, que vai ser encaminhado, ou procura as pessoas da Acre Mel, da cooperativa, né, para a gente poder incluir mais gente nessa cadeia produtiva. Legal. Conversei aqui com o Anselmo Fornec, diretor de produção da Acre Mel, a cooperativa de mel do Acre. Foi um prazer, Anselmo. Sucesso e parabéns para você, tá? Obrigado. O programa de hoje fica por aqui. E agora só na próxima semana, só na próxima terça-feira, porque amanhã é dia de debate aqui na TV Rio Branco, sexta-feira. E segunda-feira é dia de programa da Jô e do Crespo, né? O casal mais simpático da TV acreana. Então todos uma ótima noite e bons sonhos. Valeu!